Vamos então começar o 16º capítulo, a Igreja e a invasão dos bárbaros. Vitórias do cristianismo. Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império. Vamos lembrar que Constantino reinou ele nasceu em 306 e desencarnou em 337, e foi ele, nós já vimos no nosso estudo passado, que se converteu para a religião cristã. Começada no governo de Diocleciano, ele foi de 280, nasceu em 284, foi até 305, anterior a Constantino. Então, Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império, começada no governo de Diocleciano, que reinou de 284 a 305, e o Constantino reinou de 306 até 337. Dividindo em 4 prefeituras que foram as do Oriente, da Ilíria, a Ilíria noroeste dos Balcãs, da Itália e das Gálias, os gauleses que depois passaram a ser os franceses, onde as Gálias é onde é hoje a França, que por sua vez eram divididas em dioceses dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários. Com a influência do vencedor da ponte Milvius, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia. Então, a ponte Milvius é uma ponte em Roma, que foi uma batalha entre Constantino e Magêncio. Constantino vence, e o Concílio de Nicéia foi em 325, foi um concílio ecumênico, as igrejas católica, ortodoxa e assíria. Então eles decidiram quais seriam as diretrizes, da igreja, o que ficaria, os livros que ficariam, decidiram a questão de Jesus, que se Jesus, qual era a relação de Jesus com Deus, quer dizer, eles determinaram tudo o que deveria ser, o que deveria ficar, o que deveria tirar, como as coisas deveriam ser. Então foi o Concílio de Nicéia que montou toda a organização da igreja. Então vamos ver aqui, com a influência do vencedor da ponte Milvius, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia para combater o cisma de Ário, padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. Nós vamos ver que Ário tinha uma compreensão correta, porque ele dizia que Jesus é filho de Deus. Ele não é Deus, ele é filho de Deus. E é o que nós vemos, é o que nós vemos no livro dos Espíritos, os Espíritos nos explicarem muito claramente. O maior exemplo aqui na Terra foi o nosso Mestre Jesus, ele é o governador do orbe, que desceu à Terra, esse foi o seu maior sacrifício para nos ensinar, para trazer para nós a segunda revelação. Ele é o nosso irmão mais velho, ele foi de carne, de corpo, nasceu do esperma com um óvulo, foi criado como qualquer um de nós aqui no planeta Terra. Então, a ideia que o Ário colocava de que Jesus, um homem, filho de Deus, exatamente como todos nós, um espírito iluminado, mas filho de Deus, e não Deus, como foi colocado pelo Concílio Ecumênico de Nicéia, que criou a Santíssima Trindade, tudo como uma coisa só, Deus, Pai, e Espírito e Filho, Espírito Santo e Filho. Então, com a influência do vencedor da ponte Milvius, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia para combater o cisma de Ário, padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. Os primeiros dogmas católicos saem com a força de lei desse parlamento eclesiástico de 325. O que é um dogma? É algo que não pode ser contestado. É algo que é inconteste. Então nós vamos ver que mais para frente, não muito pouco tempo depois do Concílio de Nicéia, nós vamos ver que aqueles que contestaram
os dogmas da igreja foram punidos com a morte, né? No começo eram só excomungados e depois foram punidos com a morte. A gente vê isso principalmente depois na Idade Média, né? Fim do reinado de Constantino, aparecem os seus filhos, que não lhe seguem as tradições. Em seguida, Juliano, sobrinho do imperador. Aí nós vamos ver que Juliano sobe ao trono em 355. Foi o último imperador pagão, né, que governou todo o Império Romano. Então, em seguida, Juliano, sobrinho do imperador, eleva-se ao poder, tentando restaurar os deuses antigos em detrimento da doutrina cristã, embora compreendesse a ineficácia do seu tentame, né? A ineficácia da sua tentativa. Mas por volta do ano 381 surge a figura de Teodósio, que nós vamos ver aqui, que Teodósio nasceu em 347, desencarnou em 395, e ele reinou de 379 até 395. E em 381, ele declarou a religião cristã, ele declarou o cristianismo como a religião obrigatória em todos os povos conquistados por Roma. Religião oficial de Roma e obrigatória em todos os lugares. E nós vamos ver que ele realiza um massacre na Tessalônia, que se voltaram, que eram pagãos, alguns continuavam com o culto romano, politeísta, e ele massacrou milhares de pessoas, né? Então, por volta do ano de 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício. Vendo-se o imperador, em 390, ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, a penitenciar-se das crueldades com que reprimir a revolta dos Tessalonicenses. Então nós vamos ver que o bispo de Milão, Ambrósio, ele condena a atitude, né, do massacre que o Teodósio realizou em Tessalônica, e aí ele não permite que o Teodósio entre na igreja, e o Teodósio vê que ele vai ser excomungado, então ele veste roupa simples e vai na igreja, se ajoelha aos pés de Ambrósio e pede perdão pelo massacre dos Tessalonicenses, e o Ambrósio, com, né, os seus poderes como bispo, perdoa os erros, né, do Teodósio. Então vamos ver aqui primórdios do catolicismo. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Então nós vamos ver que após até Constantino, nós temos os cristãos se reunindo em cavernas, em tumbas, né, escondidos, sendo perseguidos, mártires. Então nós vamos ver que aí as escondidas se copiava, né, os ensinamentos, as colocações que os apóstolos deixaram, e depois disso, depois de Constantino, as coisas começam a se modificar, e depois de Teodósio, 381, com a oficialização do cristianismo como religião oficial, e sendo perseguido e morto quem não fosse dessa religião, ou seja, coisa inverteu, então os cristãos que passaram a perseguir e matar os não cristãos, aí degringolou tudo, porque o ensinamento do Cristo é de amor, é de humildade, é de simplicidade, e infelizmente os homens não entenderam e politicamente começaram a ajeitar as coisas, é o que nós vamos ver aqui. O cristianismo, porém,
já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, né, suas reuniões, os seus congressos, né, como os de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galiléia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 8, versículo 20, quando Jesus coloca que as raposas têm as suas tocas, têm os lugares para fazerem os seus ninhos, e o Filho do Homem não tem uma pedra para colocar embaixo da cabeça, para repousar a cabeça. Então nós vemos aqui que a junção, né, da igreja com o Estado, com os reis, com o poder, com as riquezas, com o dinheiro, e aí começou a se misturar as ideias politeístas dos romanos com aquilo que foi trazido do cristianismo. Nós vamos lembrar, nós já comentamos aqui, a mãe de Constantino foi para Jerusalém, para o Lago Tiberíades, para toda aquela região onde Jesus, para Cesareia, Galiléia, onde Jesus esteve, e foi recolhendo coisas e informações, e principalmente relíquias, né, para serem colocadas nas igrejas, para serem adoradas. Já começou a deturpar tudo que estava sendo colocado ali, até porque Jesus não fundou uma religião. Jesus veio ratificar a primeira revelação, que foi a de Moisés. Ele, como judeu, cumpriu a Torá piamente e trouxe de novo aos ensinamentos da primeira revelação, os ensinamentos da Torá, e principalmente acrescentou o amor, porque é o que Jesus veio trazer, o amor a todos os povos, amar inclusive os inimigos. Então Jesus veio trazer o amor, e infelizmente cada vez mais foi se esquecendo os ensinamentos de Jesus e foi se colocando tudo no meio e criando situações em nome de Jesus, mas sem entender, sem aprender os ensinamentos de Jesus. Então é o que ele está colocando aqui, né? As autoridades eclesiásticas compreenderam que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções. A colocação do fanatismo, dos mitos, da mitificação, da mistificação, né, da idolatria que vinha do paganismo, eles começaram a colocar para criar os fanáticos. Aí nós vamos ver depois, mais para frente, as cruzadas são fanáticos, né? A Inquisição é fanatismo, né? É seguir preceitos e ideias de homens que não tem nada a ver com as ideias e os ensinamentos que o Cristo trouxe. Então, as autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções. E longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordo com suas preferências pelas solenidades exteriores. Então, eles, né, eram pagãos, tinham todas aquelas solenidades, todos aqueles deuses, todos aqueles ídolos, toda aquela pompa, e é disso que eles gostavam. Então, entram em acordo com as suas preferências pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, porque os ensinamentos do Cristo dão trabalho, os ensinamentos do Cristo são difíceis. Até hoje, nós estamos aqui batendo a cabeça para aprender a nos amarmos, para podermos amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, é o que ele está colocando aqui. Pelo culto
fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos pouco inclinados às indagações transcendentes, aos estudos, às indagações, né, as perguntas, a filosofia como a dos gregos, né, a filosofia de outros povos. Os romanos eram mais da força, né, do poder, do dinheiro e dos prazeres. Então vamos ver aqui a Igreja de Roma. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, ao arvorar-se em detentora das ordenações de Pedro. Eles estavam, infelizmente, muito longe dos ensinamentos, porque qual foi o ensinamento do Pedro? A casa do caminho, socorrer a todos, sem perguntar qual era a ideologia, a crença, a religião, socorrer a todos. Pedro veio nos trazer os ensinamentos do Cristo. A gente vai ver em Paulo e Estevão que Pedro foi realmente a pedra que consolidou o cristianismo na reunião de Antioquia, quando Paulo de Tarso pede a ele para tomar uma posição em relação às ideias de Paulo e às ideias de Tiago menor. Porque o Tiago queria que todo mundo se convertesse ao judaísmo, inclusive os homens, qualquer idade, tinham que se circuncidar. E Paulo colocou que não, que os ensinamentos do Cristo não precisavam ser colocados juntos com o judaísmo. O monoteísmo judaico, sim. A ideia do Deus único, ele levaria como levou para todos os gentios, para todos os não-judeus. Mas os ensinamentos do Cristo não, para se aprender esses ensinamentos, seguir esses ensinamentos, não necessariamente precisaria ser judeu, se converter ao judaísmo, né? E a reunião, o discurso de Pedro é inesquecível, né? Quem leu, lembra-se, quem não leu, leia Paulo e Estevão, que é um marco da obra de Emmanuel com a psicografia do Chico. Então vamos lá. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, ao arvorar-se em detentora das ordenações de Pedro, não perdia ensejos de firmar a sua injustificável primazia junto às suas congêneres de Antioquia, de Alexandria e dos demais grandes centros da época, herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. Aí nós vamos ver que foi criada uma data para a Páscoa, foi criado o Natal, porque escolheram uma data para o nascimento do Cristo, que é a mesma data do Rei Sol, que é a data mais festiva do paganismo, 25 de dezembro, que é o solstício de inverno, e que eles adoravam o Deus Sol. Aí eles passaram a colocar como o nascimento do Cristo, e assim eles continuariam fazendo a mesma festa, só que dizendo que era pelo nascimento do Cristo. Então, essas adaptações do paganismo, a política, o dinheiro, né? O bolso falando mais alto, o órgão mais sensível do corpo é o bolso. Então, o bolso falando mais alto em todas as situações. E os ensinamentos do Cristo foram cada vez mais deixados de lado, cada vez mais esquecidos, né? Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado. Então, os bispos de Roma, abusando do poder que eles tinham pela ligação com os políticos, com os césares, né, com os imperadores. Então, juntando tudo numa coisa só. E aí eles passaram a abusar do poder que eles tinham, de vida e morte, em relação a todos aqueles que estavam ali sob o jugo romano. Voltando.
Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizara a humildade e o amor como os grandes caminhos de redenção. Contrariando os ensinamentos do Cristo. Eles passaram a pensar na sua posse, no seu poder, ampliar o poder, ampliar a riqueza, e aí nós vamos ver que os ensinamentos do Cristo foram cada vez mais esquecidos. É assim que aparecem novos dogmas, né? Aquilo que não pode ser discutido, tem que ser aceito de qualquer forma. Novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas. Então eles substituíram os deuses pagãos pelos ídolos com nomes cristãos. Pedro, Paulo, Maria, José, Jesus e por aí foi. Então é assim que apareceram novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas do culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. Então, as roupas, o trono papal, os costumes, os dogmas, a imposição, quem não aceitasse era pura e simplesmente morto. Né? Depois na Inquisição, queimado. Então, nós vemos que aquilo tudo que existia e acontecia no paganismo, que era contra tudo isso que Jesus veio mostrar o amor, a fraternidade, a humildade, né, a irmandade, eles passaram pura e simplesmente a mudar de nome. Os mesmos costumes, as mesmas ideias, o mesmo poder e a mesma riqueza, com um nome diferente. A destruição do império. A fraqueza e a impenitência. A impenitência é continuar no erro, né? É persistir no erro, é falta de arrependimento. Então, a fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar os sentimentos dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui? A incapacidade do homem de se arrepender, de aprender, de deixar de realizar os seus erros, não percebeu. Vamos lembrar que o Império Romano foi constituído através do plano espiritual para que se tornasse um único povo, sem fronteiras. E depois, quando Constantino se torna cristão, o plano espiritual de novo traça um plano para que os poderosos, para que os reis, para aqueles que estavam dominando os povos, tivessem contato com a doutrina cristã e se modificassem. E de novo, deturparam, enfiaram os pés pelas mãos. Por isso que ele fala da impenitência dos homens, a incapacidade dos homens de deixar de errar, de se modificar. Perdão. Não deixou compreender que o cristianismo fora chamado a tarefa do governo, ou seja, as ideias cristãs chegaram aos governantes através da conversão de Constantino para mudar os governantes, para mudar as ideias daqueles que estavam no poder. Tão somente, o cristianismo fora chamado a tarefa do governo tão somente para educar os sentimentos dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. Quer dizer, que quem não era dominado pelos romanos, aqueles povos que estavam na periferia, os visigodos, os ostragodos, todos aqueles que estavam na periferia do domínio romano eram considerados bárbaros. E a ideia era que esses governantes, com amor, com fraternidade, mostrando um governo e uma possibilidade de vida muito melhores, também convencesse, também modificassem esses povos que eram chamados de bárbaros. E isso não aconteceu, muito pelo contrário. Não obstante todos os esforços, em contrário,
dos mensageiros de Jesus. Quer dizer, não, apesar dos esforços dos missionários, dos mensageiros que vieram, dos prepostos de Jesus que encarnaram na Terra para trazerem os ensinamentos, para tentarem modificar, né, os homens para entenderem o que era o cristianismo, é isso que eles estão colocando. Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado em 607. Então nós vamos ver que Bonifácio III, ele reinou de 540 a 607, ele foi papa de 540 a 607, e ele colocou não só o poder da igreja, do Papa, mas a colocação de que um Papa ficaria no poder até a sua morte. Não se poderia falar em sucessão enquanto o Papa estivesse vivo. E não se poderia falar em sucessão até 3 dias após a sua morte. 3 dias após a sua morte é que poderia começar a se falar em sucessão. Esse foi uma das normas, das leis, né, dos dogmas criados com o papado. Então, 607, Bonifácio III cria o papado, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da igreja. As forças do mal, aliadas à incúria e à vaidade, a incúria é a negligência, né, a falta de cuidado. Então, as forças do mal, aliadas à negligência, né, a falta de cuidado e à vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Eles triunfaram. Com a criação do papado, o mal se sentou no trono. Mas como o Emmanuel coloca aqui, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Por quê? Porque o governador do orbe, que aqui na terra se chamou Jesus quando veio, nosso mestre amado, com seus trabalhadores, com seus prepostos, estão sempre no leme, sempre dirigindo, sempre trabalhando para que este planeta se transforme num planeta de espíritos puros, elevados, felizes. Nós vamos chegar lá. Vai demorar bastante, infelizmente por nossa própria culpa, porque é pelo nosso livre-arbítrio, somos nós que nos modificamos para que o planeta se modifique. Infelizmente vai demorar, mas Jesus está no comando e seus prepostos, seus missionários nunca deixaram de vir. Então vamos aqui, é isso que ele vai colocar. Os gênios do espaço, todavia, a claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúne-se no infinito, adotando providências novas concernentes ao progresso dos homens. Então, o que nós estamos vendo aqui? Os trabalhadores de Jesus, os prepostos de Jesus, os gênios do espaço, todavia a claridade soberana da misericórdia do Senhor, trabalhando ali em nome de Jesus, prepostos de Jesus, a misericórdia imensa de Jesus de esperar o nosso tempo de aprender. Porque é de uma misericórdia, de um amor para conosco absurdo, de esperar o nosso tempo de aprender. Esses prepostos, esses trabalhadores gênios do espaço reúnem-se no infinito, adotando providências novas, concernentes, relativas ao progresso dos homens. Porque continuam trabalhando, continuam com essas reuniões, continuam na busca para a nossa melhora, para a nossa modificação. Todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma, tinham sido dados para Roma esbanjar. Prodigalizar é esbanjar. Então Roma esbanjou todos os recursos, todas as providências, tudo aquilo que foi dado a ela para que ela se transformasse os Estados Unidos do mundo, o mundo todo unido, sem fronteiras, sem barreiras. Então todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma, a fim de que as suas expressões políticas e intelectuais se estendessem pelo orbe, pelo planeta, abrangendo todas as gentes no mesmo amplexo, no mesmo abraço de amor e unidade.
Sua alma coletiva, no entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos, né? Quando a gente vê aqui, tinha trocado, né? Por renegar é trocar por outro. Então, o que ele está colocando aqui, quando ele diz a alma coletiva, né? Dos romanos, todo mundo aceitou todas essas colocações. No entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado, né, mudado de lado todos os grandes ensinamentos, deturpado todos os grandes ensinamentos. Advertências penosas não lhes faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos do Vesúvio. Nós vimos 79, né, depois de Cristo ali, a Pompeia e outras cidades ali serem dizimadas pelo Vesúvio. Nas cidades da Campânia. A Campânia é a capital de Nápoles. Séculos de luta e de ensinamentos se haviam escoado, sem que a alma do império se compenetrasse de seus deveres necessários. Então, séculos ali, desde a programação do império, sem que eles se modificassem, sem que eles cumprissem aquilo que foi programado para o Império Romano. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Aí, por determinação do alto, não será mais o império, não será mais poderoso. Foi dado todo o tempo possível e necessário para a mudança. Suas águias orgulhosas haviam singrado, né, velejado todos os mares. O Mediterrâneo era a propriedade sua. O Mediterrâneo era a propriedade do Império Romano. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência, mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, todas as coroas, tirou-lhe as energias e lhe reduziu as glórias a um punhado de cinzas. Nada acontece sem que haja a determinação dos planos superiores. É dada toda a chance, todas as possibilidades de mudança, de regeneração. Deus ensina com o tempo. 1000 anos para o plano espiritual, para a eternidade, não é nada. E é isso que nós precisamos entender. As coisas não acontecem, né, no estalar do dedo, na nossa ansiedade, tudo para ontem. Não. As coisas vai se dando tempo ao tempo, possibilidades de arrependimento, possibilidades de mudança. Se não acontecem de um jeito, vão acontecer do outro. As determinações do alto, elas vêm para nos ensinarem, para nos trazerem esclarecimento, ensinamentos, luz no nosso caminho. Se nós quisermos mudar, se nós quisermos enxergar, se nós quisermos realmente caminhar de volta para o Pai com as nossas próprias pernas. Olha o que Emmanuel coloca aqui, até hoje. Ele está aqui falando, né? Hoje aqui é 1938. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire, né? Pergunta o motivo destes sinistros arrasamentos. Mas a verdade é que todos os fundamentos da Terra residem em Jesus Cristo. Todos os fundamentos da Terra. Tudo aqui é comandado pelo governador do planeta. Nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso mestre Jesus. Então, nada aqui acontece por acaso. Nada aqui está sem que o plano superior, o plano espiritual, olhe, observe, esteja esperando a nossa mudança, esperando que as coisas aconteçam. Nada está ao léu. Então a gente não tem pelo que se preocupar, pelo que se desesperar. Nós temos sim que ter a certeza do amor, da misericórdia de Deus, nosso Pai, da misericórdia imensa, infinita do nosso Mestre amado Jesus, que tem a paciência de esperar o nosso tempo de aprender.
Nós estamos aí há 2000 anos com seus ensinamentos e a gente capengando para tentar aprender e entender os seus ensinamentos. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos ver a invasão dos bárbaros. Até lá!